Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e o Nestor vai mesmo para o Bahia? Trago atualizações aí para vocês. E tem jogador importante do São Paulo, né, voltando de lesão depois de muito tempo. E o Tricolor então que volta a campo agora só no dia 20, né, contra o Bragantino, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Rodrigo Nestor, Bahia e São Paulo. As conversas estão acontecendo e se chegar uma proposta do Bahia, o Bahia prepara de fato essa oferta, em torno de 7 milhões de euros, o São Paulo vende o Rodrigo Nestor? Pode chegar até 7 milhões de euros? Eu quero trazer detalhes e bastidores para vocês. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Bom, a gente já deu essa informação aqui no canal, né? Trouxe aí o Rodrigo Nestor, interesse do Bahia, pedido do Rogério Ceni, um jogador que inclusive teve ótimo momento, né, quando o Rogério era treinador do São Paulo. Eu entrevistei o Rodrigo Nestor e o Rodrigo Nestor disse que de fato importante foi o gol do título da Copa do Brasil com o Dorival dava muita moral para ele, mas com o Rogério Ceni onde ele se sentiu melhor, né, jogando até de terceiro homem do meio campo, fazendo gol, mais próximo do gol. Então foi um momento bom da carreira do Rodrigo Nestor. E agora, diferente, né, que tem pouquíssimo espaço com o Zubeldia, difícil aquela volta de cirurgia que ele teve, né, perdeu muito espaço. Então tem uma possibilidade aí, o interesse do Bahia a pedido do Rogério Ceni. O São Paulo sabe desse interesse, né, já tem algumas conversas ali se encaminhando, se alinhando com o Bahia, que tem interesse no jogador, só que ainda não tem proposta oficial. O que eu tenho de informação, o que eu pude apurar, é que essa proposta ela pode chegar até 7 milhões de euros. Pode chegar até 7 milhões de euros. Obviamente, esse valor dentro do São Paulo, ninguém acredita que vá chegar de fato a esses 7 milhões, a não ser que você coloque bônus, alguma situação ali de discutir isso nessa negociação, mas o São Paulo, se chegar a 7, vende. Se chegar de 5 a 7, tem uma negociação ali, mas também topa fazer negócio. São Paulo vai fazer negócio, topa fazer negócio pelo Rodrigo Nestor. Então, se chegar uma oferta entre 5 e 7, vai dar negócio, né? O São Paulo tem tudo para fazer negócio com o Rodrigo Nestor, no caso, no Bahia. Bahia, a ideia é atender ao pedido do técnico Rogério Ceni e também, claro, fazer um contrato maior com o jogador, né? Fazer um contrato de 4 anos, por exemplo, com o Nestor. Então, Grupo City, aquela coisa, interessa muito o jogador, o futuro, jogar no Bahia, de repente se transferir para um outro time lá do Grupo City. Então, o Rodrigo Nestor, claro, se interessaria, né? Está interessado nessa negociação. É algo que vai se desenrolar. A tendência é que saia o negócio. Estamos falando de tendência, não dá para cravar ainda. Olha, vai ser vendido, chegou a oferta. Se chegar essa oferta entre 5 e 7 milhões de euros, o negócio deve acontecer do Rodrigo Nestor ser vendido pelo São Paulo para o Bahia, para o Grupo City. E aí, vocês venderiam entre 5 e 7 milhões de euros? Venderiam? Deixa nos comentários aqui. O São Paulo abriu as portas da esperança do CCT da Barra Funda e sabe quem apareceu na hora que abre a porta da esperança assim, ó? Sabe quem? O atacante André Silva. E sabe quem estava do lado de cá? O José Paz esperando para falar com esse jogador que vem ganhando cada vez mais espaço no tricolor e falou tudo o que ele pensa nessa entrevista que você confere agora. A vitória do último sábado por 2-1 diante do Atlético Paranaense só veio para o São Paulo, porque o nosso convidado de hoje para um bate-papo super exclusivo entrou com tudo e até se assustou ali com o professor, né não, André? Acabei tomando um susto mesmo, porque eu tava com um olhar fixo para lá. E quando ele veio em direção a mim e deu um carrinho, eu assustei um pouquinho, mas é da personalidade dele, né? Um cara muito intenso, vive bastante os momentos no futebol, então depois só foi pra dar risada mesmo. Dentre os atacantes do São Paulo, agora em 2024, o André Silva é o que precisa de menos tempo em campo para balançar a rede no Brasileirão. Já são 6 gols pro cara só no campeonato desse ano. Sigo trabalhando. Acho que esse último jogo foi a prova disso, daquilo que eu vim fazendo durante a semana, para poder, quando o professor solicitar ali a minha ajuda para poder entrar no jogo, eu conseguir dar o meu melhor. A disputa por uma vaguinha entre os titulares tem sido no mínimo intensa com o ídolo da torcida Jonathan Calleri. O camisa 9 não marca no Brasileirão desde agosto, na vitória por 1-0 para cima do Flamengo.
tem aquela disputa sadia, né? Desde quando eu cheguei aqui foi um cara que me recebeu super bem, mas também acredito em meritocracia, né? Então eu também sigo ali trabalhando para poder também cutucar ele, para ele ser também cada vez melhor. O que eu realmente acredito é no trabalho. Eu acredito que o meu trabalho ele vem sido falado dentro de campo, né? E eu, com base também no que o professor falou, acredito que agora saindo do banco para poder contribuir para a equipe quando eu entro, eu tenho feito bem, tenho feito o meu trabalho com bastante humildade, com bastante respeito. E aí, Bazejo, que Loucura, legal, hein? hein, Garrafa? Ah, louco, Louco. emocionante. Vai largar. Não, começa você, Bazejo. Não, eu ia falar que eu tava com o Zé Pais hoje fazendo essa entrevista com o André Silva, um jogador que tem sido muito importante pro São Paulo, né? O jogador que precisa de menos minutos para marcar um gol entre todos os jogadores do São Paulo. É um atleta que vem correspondendo sempre que é acionado pelo técnico Luiz Ubeldia. Foi contratado justamente para fazer esse papel de ser a sombra do Calleri, que até então não tinha um concorrente de posição, agora tem. E o Calleri, diga-se de passagem, não vem rendendo há muito tempo, vem jogando com o nome, porque em matéria de gols ele tem deixado a desejar, e o André Silva, pelo contrário, tem marcado gols constantemente sempre que entra em campo. Então, se a gente for analisar por esse lado, a gente começa a fazer o questionamento, será que o André Silva nessa reta final de temporada não merece uma chance como titular? Ou será que o Calleri, por todo o tamanho que ele tem no clube, por toda a idolatria, merece continuar sendo titular, Quem merece mesmo titular, não rendendo então? tanto? Quem? Eu acredito que o André Silva está merecendo uma chance como titular. Também Não sei o acho. que o Garrafa pensa. Eu tô bem à vontade para falar do Calleri, porque eu sou fanzaço do Calleri e entendo que ele é um jogador, se não é um craque, longe de ser um craque, mas é um jogador que entrega, um jogador que na média do futebol brasileiro cabe nas principais equipes do país, né? Tem uma história, tem uma identificação com o São Paulo. Ele, quando precisa dar a cara a tapa, como aconteceu nas eliminações recentes do São Paulo, até onde ele perdeu o pênalti, ele foi lá, deu a cara a tapa. O Calleri aparece, o Bacelli pode me corrigir se eu estiver equivocado, se isso mudou, mas na minha época de setorista, não faz tanto tempo assim, o Calleri, ele muito parecia na zona mista quando o São Paulo estava na situação ruim, quando ele não estava bem no jogo. Quando ele ganhava, ele não aparecia, fazia gol, dificilmente ele aparecia. Mostra muita personalidade, mas está passando uma fase ruim, como acontece na vida de qualquer profissional, né? E principalmente jogador de bola. E o André tem demonstrado que tem capacidade para ajudar o São Paulo. Então é um processo natural, um pouquinho fica no banco. Eu não vejo nenhum tipo de problema nisso. Eu não vejo esse problema. Acho que ninguém pode ter cadeira cativa, principalmente no nível hoje que o futebol brasileiro se encontra. Total. Então, normal, não tá bem o Calleri? Espera um pouquinho, né? Vem o André, tá tudo certo. Bora falar agora sobre Rafinha, informação exclusiva. O lateral direito do São Paulo decidiu que permanecerá no tricolor por mais algum tempo. A ideia do Rafinha, dividida com pessoas da sua equipe, é de que ele jogue o Campeonato Paulista e se aposente em seguida. Essa ideia nem foi comunicada ainda aos dirigentes do São Paulo. O tricolor pediu que o Rafinha e o Luiz Gustavo esperassem pelo fim do Campeonato Brasileiro para que houvesse uma negociação sobre a extensão dos contratos. Quando o Rafinha for procurado, assim que o São Paulo soubesse se vai disputar a Libertadores na fase de grupos ou a pré-Libertadores, o Rafinha vai colocar que tem a intenção de disputar o estadual para depois se aposentar, e dá para imaginar que o São Paulo aceite essa sugestão e estenda o contrato do lateral de 39 anos de idade. Rafinha, que tem demonstrado uma queda física importante na atual temporada, só 20 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência. Foi fazer um levantamento de quando o Rafinha havia jogado tão pouco. A última temporada com menos jogos foi a temporada de 2012-2013, quando ele defendia o Bayern de Munique. Pergunta que eu quero deixar para você é: você, na condição de dirigente do São Paulo, ficaria com Rafinha e Luiz Gustavo? Manteria apenas um deles ou não ficaria com nenhum dos dois atletas? O que a diretoria do São Paulo já havia deixado vazar é que pretenderia continuar com ambos, se eles assim quisessem. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. O meio-campista Rodrigo Nestor, então, provavelmente pode ser vendido para o Bahia. Na minha opinião, é bom para todos os lados, né, galera? Até porque o Rodrigo Nestor nunca caiu muito nas graças da torcida. Apesar do gol na final da Copa do Brasil, ele vem abaixo, né? Depois da lesão, não consegue se firmar, entra poucos nos jogos, né? Apesar que o Zubeldia sempre dá poucas oportunidades para alguns jogadores, né? Mas ele vem entrando pouco, então, na minha opinião, pode ser uma boa para o São Paulo.
Até porque o São Paulo precisa fazer um caixa, né, galera? Com a aprovação do fundo de investimento, o São Paulo deve investir muito pouco para o ano que vem. Então, quanto mais o São Paulo vender jogador, né, pode ajudar aí o caixa do clube. O São Paulo que vendeu pouco esse ano, né, teve a venda lá do Diego Costa, mas o São Paulo não precisa fazer dinheiro. E sobre o André Silva, né, pessoal, que pode ganhar a vaga de titular do Caleri, na minha opinião, o Caleri merece continuar, até porque eu acho que o André Silva não é mais jogador do que o Caleri, apesar dele estar entrando, né, e estar fazendo os gols. Então, se ele ganhar também uma chance aí, não é tão ruim, mas eu acredito muito que o Caleri deve continuar aí como titular, né? Até porque o Zubeldia já falou na entrevista que não gosta muito de mudar o centroavante, né? Então, eu acho que o Caleri vai continuar. Eu não sou um torcedor que vai criticar o Caleri na fase baixa dele, né? Até porque é um dos jogadores que mais tinha raça no São Paulo, sempre marcou seus gols, né? Não é por uma fase que eu vou sair criticando. Algumas partes da torcida, né, já critica, começa a falar que ele tá ficando igual o Pablo. Eu não acredito muito, né, pessoal? Todo centroavante tem uma fase de baixa. Resta nós torcedores passar confiança, né, nos estádios, não sair criticando o jogador na primeira má fase. Então o Caleri pode sim perder a vaga para o André Silva, mas eu acredito muito que o Caleri não tem um substituto, tá, pessoal? Apesar do André Silva estar na reserva, eu não acho que o André Silva é um jogador tão bom assim, apesar de estar fazendo os gols. Acredito que se ele ganhar a vaga de titular, em breve pode estar saindo, né, para a volta do Caleri. Apesar de qualquer centroavante que tiver jogando no São Paulo vai fazer poucos gols, né, galera? Porque tá chegando poucas bolas. O São Paulo precisa de um meio-campista, né, para o lugar do Luciano, já que o Zubeldia não gosta de colocar o Lucas Moura, né, prefere ficar com o Luciano. Então o São Paulo deve ir no mercado, né, atrás de um meio-campista no lugar do Luciano. E o Rafinha, né, galera? Então o Rafinha pretende renovar até o fim do Campeonato Paulista. Eu não concordo muito, né, galera? Até porque o São Paulo vai começar agora a sua preparação para o ano que vem. E já que o jogador vai ficar só mais uns 3 meses, né? Porque já não sai agora para o São Paulo conseguir trazer outro lateral, né? Até porque fica nessa, fica Rafinha ou não, vai ter o Paulistão ou não. E o São Paulo acaba não trazendo outro lateral direito. Na minha opinião, o São Paulo precisa muito, né? Até porque o São Paulo tem o Igor Vinícius, tem o Moreira e tem o Rafinha. Então o Rafinha pode se aposentar. O Moreira só vive machucado, né? A gente praticamente nem vê ele em campo. O Igor Vinícius é inconstante, né, galera? Tem jogos que joga bem, tem jogos que não. Joga uma sequência e depois fica uma boa sequência machucado. Então, na minha opinião, o São Paulo precisa sim de um lateral direito e de 2 laterais esquerdo. Até porque o Wellington vai embora, né? E se o São Paulo trazer só um jogador, quando esse jogador machucar, quem vai jogar? O Jamal Lewis, o Patrick? Na minha opinião, são jogadores muito abaixo para o nível do São Paulo. Então, o São Paulo deve ir atrás de 2 laterais, né, até 3, e um meio-campista, então, para a vaga do Luciano. E o Luiz Gustavo, né, galera, também vive uma indefinição e sobre sua renovação. Eu já falei alguns vídeos atrás que eu não renovaria com o Luiz Gustavo. O São Paulo tem muitos volantes, né, poderia ir atrás de um mais jovem, né, que estivesse destacando aí na Série B ou até no mercado sul-americano, né. Na minha opinião, eu não renovaria com o Luiz Gustavo, até pelo alto salário, né, eu traria um mais barato, até porque o São Paulo deve ter um orçamento reduzido para o ano que vem. Já falei que, na minha opinião, eu tiraria alguns jogadores, né, como o Luiz Gustavo. O Nicão já vai sair, né, já estava fora, mas também já vai sair, não vai renovar com o São Paulo. O São Paulo poderia sim trazer o Oscar, né, galera, para o meio campo do Tricolor. Eu traria o Oscar, até porque, por mais que deve ter um salário de 1 milhão e pouco, né, se o São Paulo conseguir reduzir um pouco sua folha salarial, consegue trazer. Até porque, por mais que o São Paulo não vai trazer muitos jogadores, tem que trazer alguns jogadores com qualidade, né, galera? Até porque todos os clubes aí pretendem trazer grandes jogadores. O Cruzeiro agora com a SAF, né? O Botafogo. Então, já que o São Paulo não quer virar SAF, que traga alguns jogadores de qualidade, então diminuindo sua folha salarial em antes, né? Depois trazendo. Então, o São Paulo pretende reduzir sua dívida, né? Não adianta nada também o Tricolor não trazer grandes jogadores, igual esse ano, né? São Paulo não fez grandes contratações e continuou no prejuízo, né, galera? É claro que alguns jogadores que ia sair se lesionou, né? Igual o Rodrigo Nestor, depois do gol do ano passado, né, da Copa do Brasil. O Pablo Maia provavelmente ia ser vendido esse ano, também ficou uma boa parte
do ano fora. Mesmo assim, né, o tricolor deve ficar no prejuízo, né, mesmo com a possível venda de Rodrigo Nestor. E o São Paulo acredita que o volante Bobadilla esteja valorizado no mercado de transferência e aguarda por propostas, né, pessoal, nos próximos dias. Contratado no fim de 2023 e com contrato até o fim de 2027, o volante tem apenas 23 anos e acumula convocações, né, para a seleção paraguaia. Neste momento, inclusive, ele está com o Paraguai para os jogos contra a Argentina, né, e Bolívia nas eliminatórias da próxima Copa do Mundo. No decorrer desta temporada, depois de sofrer com a falta de oportunidades, Bobadilla virou titular do São Paulo. O meio-campista ganhou espaço com as lesões de Pablo Maia e Alisson e teve oportunidades em momento decisivo do ano, né, no mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores. Agora, né, voltou para a reserva, sem muito espaço, né, no clube. O volante não é visto pelo São Paulo como um jogador inegociável. O clube também acredita, porém, que precisará contratar alguém, né, caso o volante paraguaio de fato receba uma proposta que seja boa, né, para os cofres do tricolor. Bobadilla custou 10 milhões, né, ao São Paulo, que tem 60% de seus direitos econômicos. Ele já disputou 34 jogos e fez 3 gols, né, pelo time. Então o São Paulo pode vender o Nestor e também o Bobadilla. O tricolor aguarda a proposta aí pelo volante, né, nos próximos meses, na janela de transferência. Então pode ser isso, né, galera, que o São Paulo pode tentar renovar com o Luiz Gustavo, já prevendo a possível venda de Bobadilla. Então o tricolor tenta fazer dinheiro, né, galera, nesse mercado de transferência. O São Paulo vai tentar fazer, até porque vendeu pouco esse ano. E o Flamengo assumiu a 4ª colocação do campeonato com 59 pontos após um empate, né, contra o Atlético Mineiro. O Inter está em 5º, né, com também 59 pontos. O São Paulo está em 6º com 57 e o Cruzeiro em 7º, né, com 47 pontos. Então o São Paulo está 10 pontos à frente do Cruzeiro, então o tricolor praticamente garantido, pelo menos aí na pré-Libertadores. E caso o Botafogo não seja o campeão, não vai ter G6, tá, galera? Então, se o Botafogo não for campeão da Libertadores, o São Paulo vai ter que passar o Inter de qualquer jeito. Está 2 pontos atrás, né? É muito importante o São Paulo tentar se classificar para a fase de grupos, né, da Libertadores. Mas caso o Botafogo seja o campeão, né, vai abrir o G6. Então o São Paulo mesmo em 6º vai conseguir a classificação. Então essa reta final de campeonato vai ser muito importante. Boa parte da torcida acredita que a temporada já acabou, mas isso é muito importante para o São Paulo, até porque a fase de grupos da Libertadores começa só em abril e a pré-Libertadores já em fevereiro. E vai ser muito importante para o tricolor, até porque o São Paulo vai começar o Paulistão mais cedo, né? O São Paulo quer fazer uma pré-temporada ainda nos Estados Unidos. E caso o São Paulo for jogar a pré-Libertadores, vai ficar muito corrido, né? Porque já vai começar o Campeonato Paulista mais cedo. O São Paulo ainda fazendo pré-temporada fora e já se preparando para fevereiro jogar aí a pré-Libertadores. Então vai ser muito importante o tricolor tentar passar o Inter de qualquer jeito, caso o Botafogo não seja o campeão. O São Paulo que vai ter pela frente o Bragantino fora de casa no dia 20, né? Depois pega o Atlético Mineiro em casa, depois pega o Grêmio fora de casa, depois o Juventude em casa e o Botafogo fora de casa. Então essa é a sequência do São Paulo, né? Os 5 jogos que resta no Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.